de sustentabilidade, por que medir? Vai ser proferido pelo professor Márcio de Queiroz Murad, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Vou ler rapidamente o currículo dele. Ele é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, aqui no estado de São Paulo, né? Tem MBA em Gestão de Produção, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, mestre em Engenharia Mecânica pela Federal de Uberlândia, na área de processos de fabricação. E fez doutorado em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Uberlândia, na área de processos de fabricação, com índice de sustentabilidade. Possui experiência profissional de mais de 25 anos em usinas de açúcar e álcool, tendo atuado principalmente como engenheiro, supervisor e gerente de manutenção em projetos. Proprietário da Murad Engenharia, empresa de consultorias e treinamento em gestão de projetos, gestão de manutenção, engenharia mecânica e gestão de segurança do trabalho. É docente dos cursos de graduação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e em curso de pós-graduação em gestão de segurança do trabalho, gestão da manutenção, gestão da produção e gestão de produtos, pesquisador na gestão de produtos, pesquisador nas linhas de índice de sustentabilidade, segurança do trabalho e soldagem. E é membro da comissão gestora do Plano de Logística Sustentável da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Passo a palavra, então, ao professor Márcio. Terá 40 minutos para fazer a apresentação. Ao final, os congressistas que estão participando pelo YouTube farão as perguntas pela plataforma do YouTube e nós repassaremos aqui para o professor Márcio responder. Então, professor Márcio, mais uma vez, bom dia e boa palestra para você. Bom dia a todos. Gostaria, primeiro, de agradecer ao Carlos pelo convite, agradecer a presença de todos os congressistas, parabenizar pelo Congresso de Sustentabilidade e Gestão Ambiental, muito interessante, estão de parabéns. Bem, hoje o objetivo nosso aqui é discutir um pouquinho a respeito de índices de sustentabilidade. Diverge um pouquinho a respeito do que foi abordado até agora na palestra, porque a ideia do índice de sustentabilidade tem mais a ver com gestão, com gerenciamento, não propriamente o tratamento de resíduos, mas como qualquer atividade, o gerenciamento é extremamente importante. Então, o objetivo aqui é a gente falar a respeito do índice de sustentabilidade. Para isso, eu vou dividir essa palestra em 3 partes. Um primeiro momento é tentar discutir o porquê que é importante a gente medir e aplicar índices de sustentabilidade. Segundo momento, apresentar alguns índices de sustentabilidade que estão no mercado, estão na literatura, como isso está subdividido dentro da literatura, até mesmo da área de gestão das empresas. E, por fim, aproveitar a oportunidade aqui, como um dos índices de sustentabilidade, apresentar o objeto da minha tese de mestrado, que foi desenvolvido um modelo inédito de índice de sustentabilidade para empresas. Então, para a gente começar a falar a respeito de índice de sustentabilidade, primeiro gostaria de citar a frase de Edward Deming, na década de 90. Deming, naquela época, Deming é um pesquisador da área de gestão, um pesquisador principalmente da área de engenharia de produção, é um ícone na engenharia de produção. Deming disse que não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso naquilo que não se gerencia. Então, começando por essa frase, e pedindo a permissão de Deming para poder fragmentar ela e fazer uma análise voltado para índice de sustentabilidade. Então, primeira parte, primeiro trecho dessa frase, quando fala não se gerencia o que não se mede, a gente poderia colocar uma questão aqui. A gente tem 2 figuras na tela. A figura de um ambiente natural, algumas vaquinhas pastando, uma floresta, um pasto bem verdinho, um ambiente bem natural mesmo. E uma segunda figura, um ambiente urbano, uns carros na sua logística do dia a dia, e propositalmente eu coloquei uma chaminé bem poluidora,
E daqui eu faria a seguinte pergunta: das duas situações apresentadas aqui, qual que é a situação mais sustentável? O que tem um apego mais sustentável aqui? É natural que a grande maioria das pessoas, elas teriam uma tendência de falar que a primeira situação, o ambiente natural, verdinho, as vaquinhas no pasto. Então, essas pessoas estão corretas. Porém, uma pequena minoria ousaria em dizer que a situação urbana é mais sustentável. Essas pessoas também estão corretas. Como isso pode ter duas respostas? Como essa pergunta pode ter duas respostas? Parece que é o sonho de todo aluno, né? Independente do que eu responder, vai estar certo. Mas nesse caso, a sustentabilidade, principalmente os índices de sustentabilidade, e o foco que eu tenho nas pesquisas, que é a manufatura sustentável, é um modelo que está sendo construído ainda. Então, a gente tem algumas divergências aqui dentro. Dentro dessa construção de índice de sustentabilidade, a gente tem vários modelos para avaliação de sustentabilidade. Então, respondendo à questão, qual dos dois aqui tem um apego mais sustentável? A resposta aqui é os dois. Por quê? Porque isso vai depender de qual metodologia a gente está utilizando. Eu vou explicar. Se a gente pega a metodologia pegada de carbono, hoje no Brasil ela é normalizada pela 14.067, que tem como objetivo verificar e mensurar a quantidade de gás efeito estufa que uma determinada situação, um determinado produto ou um determinado processo pode emitir. Se a gente utilizar essa ferramenta, ou seja, se a gente utilizar esse índice de sustentabilidade, o ambiente urbano, os carros, mesmo com essa poluição, ele vai ter um apelo mais sustentável, vai ser mais sustentável que a vaquinha no pasto. Por quê? Se a gente pega um carro movido a gasolina, em média, os carros no Brasil, eles andam por volta de 3.000 quilômetros por ano. Um carro, nessa média, ele emite aproximadamente 1 tonelada de carbono equivalente por ano, de dióxido de carbono equivalente por ano. Então, nesse primeiro momento, fazendo análise pela pegada de carbono, o carro ele tem uma ligeira vantagem. Se eu mudar a metodologia de avaliação, pegar um outro índice de sustentabilidade, pegar agora a análise do ciclo de vida, normalizada aqui no Brasil pelas normas 14.044, 14.040, a gente tem aqui uma situação, ou seja, essa norma, o objetivo dessa norma é verificar a quantidade de resíduos que é gerado de um processo, de um produto, de uma situação analisada. Se então eu verificar para essas duas situações, a análise do ciclo de vida e verificar a quantidade de resíduos que é gerado pela primeira situação e pela segunda situação, nesse caso, o resultado vai dar inverso. A vaquinha ela vai ter um apego bem mais sustentável do que o carro. Assim, justificando por que houve essas duas respostas. Vai depender de qual metodologia a gente está utilizando. Continuando na frase de Deming, a gente pegando a parte agora, não se define o que não se entende, é muito importante para fazer o gerenciamento, a gente entender o que a gente está fazendo. Então, a pergunta que faria desse slide agora seria o seguinte: o carro elétrico, ele tem um apelo sustentável? A gente vê, principalmente, a gente entra no site da Tesla vai defender, no site da Tesla, no site da Toyota, vai defender que os carros híbridos, os carros que são movimentados por energia elétrica, eles têm um apego mais sustentável. Isso é verdade? Nesse caso, também, a resposta é sim e a resposta é não. Vai depender de como a gente está avaliando. Aqui a gente não vai precisar pegar indicadores de sustentabilidade diferentes para fazer a avaliação, mas a gente vai entender a fundo o que a gente está medindo. Se eu considero
um carro movido a eletricidade mais sustentável, e respondo que esse carro ele está situado num país onde a geração de energia elétrica é com base em fontes sustentáveis, como o Brasil, por exemplo. Se a gente olhar a nossa matriz energética, 70% da produção energética, geração elétrica no Brasil é de fontes renováveis. Então a gente poderia dizer que sim, o carro elétrico aqui ele tem uma situação mais sustentável. Se eu pego agora uma avaliação mundial e a gente vê que 65,7% da geração de energia elétrica no mundo é com combustível fóssil, vai ter uma discrepância aqui do que a gente avalia aqui no Brasil, da nossa matriz energética 70% renovável, e de um mundial que seria 65,7% de uma situação não renovável. Então, para essa questão que foi colocada, o carro elétrico, ele é sustentável? Depende também. E olha que eu não estou fazendo avaliação do produto, eu estou observando apenas a geração de energia elétrica. Então, aqui, o correto não seria bem avaliar o carro elétrico. É vendido na mídia que o carro elétrico ele é sustentável. Porém, a avaliação não pode ser feita em cima do carro, mas tem que ser feita na geração de energia. Nessa mesma linha, pegando outra parte de Deming, considerando agora o trecho, não se mede o que se não define, na engenharia, a gente gosta muito de utilizar o termo limite de controle. O que é o limite de controle? Limite de controle é a definição da área que a gente vai estudar, definição exata do objeto que a gente quer estudar. Então, em cima desse conceito, não se mede o que não se define, a gente, na mesma linha automobilística, a gente poderia fazer a seguinte pergunta: etanol, comparado com a gasolina, ele tem um apego mais sustentável? A resposta é tranquila. Sim, um é de produtos renováveis, o outro é de produtos não renováveis. Então, talvez o etanol teria uma situação mais voltada à sustentabilidade. Agora, para complicar um pouquinho, o etanol comparado com o etanol tem diferença? Eu posso dizer que um etanol é sustentável em algumas situações e também não é sustentável em outras situações? Sim. Por quê? Porque o etanol ele é fabricado com base em algum tipo de matéria-prima. Se a gente aqui define o limite de controle, o foco aqui não se mede o que a gente não define ou define de maneira incorreta. Mas se a gente faz o limite de controle na queima, a gente não tem resultados diferentes. A gente pode comparar o etanol da gasolina, do milho, da beterraba, e se incluir até a gasolina aí, a gente vai perceber que a diferença é pouca quando a gente faz o limite de controle apenas na queima. Mas quando a gente faz o limite de controle na cadeia de produção, a gente tem alguns resultados bem diferentes. Se eu pego a cadeia de produção do etanol com matéria-prima cana-de-açúcar, eu tenho que para cada litro de álcool, eu vou ter uma geração de aproximadamente 0,248 CO2 equivalentes para cada litro de álcool. Se eu faço essa mesma comparação agora com matéria-prima beterraba, o número ele é quase o dobro. Ele é aproximadamente 0,407 quilos de CO2 equivalentes por cada litro de álcool produzido. Se eu pego a geração, a cadeia de produção, com base no milho, os números eles são muito superiores à cana-de-açúcar e à beterraba. Os números hoje, aproximadamente, considerando desde o início do plantio até o final na queima, uma geração de 1,7 aproximadamente quilos de dióxido de carbono equivalente por litros de álcool. Então, respondendo aquela pergunta, existe diferença entre álcool? Eu posso comparar um álcool de uma matéria-prima e um álcool de outra matéria-prima? Sim. Se a gente considerar aqui emissões de CO2 da cana-de-açúcar, do milho e da beterraba, a gente vai ter resultados totalmente diferentes.
Então, confirmando o que Deming falava lá atrás, a gente não mede aquilo que a gente não consegue definir. Muito importante quando a gente vai fazer uma análise é a definição correta do limite de controle que a gente faz para conseguir fazer a análise. E por fim, finalizando a frase de Deming, né, não há sucesso naquilo que não se gerencia. A gente considera aqui a grande importância de se utilizar uma ferramenta para fazer algum tipo de medição. A importância de a gente ter uma régua para medir o que é sustentabilidade. E o que é apresentado para a gente aqui na literatura, o que é apresentado no meio industrial, são várias ferramentas para se medir a sustentabilidade. Então aqui, além da importância de se empregar uma ferramenta, mas é como a gente emprega essa ferramenta e a importância da escolha correta dessa ferramenta. Eu vou colocar uma ferramenta que é muito aplicada aqui, uma das ferramentas aplicadas aqui no Brasil, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Ibovespa. O texto diz o seguinte: iniciativa pioneira na América Latina que busca um ambiente de investimento compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável. Ok, então a pergunta que eu faria agora é o seguinte: uma empresa que tem uma ferramenta de medição de sustentabilidade é uma empresa sustentável? Posso fazer um paralelo aqui com a gestão da qualidade. Se a gente pegar a ISO 9000, por exemplo, eu poderia fazer a mesma pergunta. Uma empresa que tem o rótulo da ISO 9000 em seu produto é uma empresa que tem qualidade? Voltando aqui para a sustentabilidade, percebemos muito que as empresas estão utilizando muito rotulagem de sustentabilidade. Vou dar um exemplo para vocês. O Índice de Sustentabilidade Empresarial, em 2015, era composta de 13 empresas que eram consideradas as empresas sustentáveis do Brasil. Entre uma dessas empresas, que era considerada uma das mais sustentáveis do Brasil, houve um acidente. Logo depois que ocorreu esse acidente, essa empresa foi retirada. E, na realidade, era uma empresa que era agregada a uma outra empresa que fazia parte do grupo de Índice de Sustentabilidade Empresarial. Logo depois que ocorreu esse acidente, eles retiraram esse grupo do Índice de Sustentabilidade Empresarial. No final de 2018, devido a um grande processo entre a empresa e a Ibovespa, geração de estudos, gerenciamento de risco, eles resolveram voltar a empresa para o grupo de Índice de Sustentabilidade Empresarial. Infelizmente, alguns meses depois, aconteceu outro acidente com essa empresa. Assim, além da gente ter uma ferramenta, a importância da gente escolher uma ferramenta correta para fazer a avaliação. Eu não estou criticando aqui o Índice de Sustentabilidade Empresarial, mas eu vejo a gestão da qualidade, a gestão da sustentabilidade, tudo isso como forma de agregar muito valor para a empresa. E não utilizar para fazer marketing, para falar que tem. A gente percebe hoje muitas empresas que têm nas suas páginas, em seus sites, economia circular. E o que tem de economia circular ali? Aí coloca uma reciclagem, fala que tem economia circular, fala que tem empresas que falam que são consideráveis e consideram triple bottom line, e é uma empresa que fabrica cigarro. Estranho, a gente percebe que, infelizmente, sustentabilidade é tido como marketing. Novamente, eu não estou criticando o Índice de Sustentabilidade Empresarial, não estou criticando a empresa, mas, como gestor de empresa, importante para a gente escolher a ferramenta correta que realmente traga resultados para a empresa. Esse ano, nós publicamos um artigo dentro do Journal Clean Production. Esse artigo, ele saiu agora na metade de 2020, que a gente estudou qual que é o impacto interno e qual que é o grau de investimento que essas empresas fazem. A gente utilizou o Índice de Sustentabilidade Empresarial e verificou que mesmo em momentos de crise, tanto financeira como outros momentos de crises organizacionais dentro da empresa, as empresas estão cada vez mais
investindo em sustentabilidade. A gente fez esse artigo aqui utilizando uma ferramenta Effect Rebound para verificar o que acontece com a empresa e qual que é o grau de investimento que ela tem feito em gestão de sustentabilidade. Para a gente, foi um resultado muito bom que as empresas estão cada vez mais interessadas em medir seu grau de sustentabilidade. Mas, faço uma ressalva aqui, escolha da ferramenta correta e realmente a escolha daquela ferramenta que traga resultados importantes para a empresa. Ok. Primeira parte que foi prometida era isso. A gente discutiu aqui a importância de se ter uma avaliação de sustentabilidade. A gente não consegue medir nada se a gente não tem uma ferramenta. Agora, a minha intenção aqui é passar qual que seriam as metodologias que a gente tem aqui para fazer a avaliação de sustentabilidade. Qual que é a régua que é disponível hoje na literatura ou disponível no meio empresarial para medir a sustentabilidade? Só uma observação, a minha linha de pesquisa é manufatura sustentável, então eu tenho uma tendência muito grande aqui a ir para o lado empresarial, a boca entorta para o lado que o cachimbo pesa, né? Mas eu vou tentar fazer uma explanação aqui bem rápida, tá? Hoje em dia, o que a gente vê de respeito de sustentabilidade? A gente não está falando ainda de medir sustentabilidade, mas o que a gente vê relacionado à sustentabilidade? Por um lado, a gente vê o que são considerados os critérios de sustentabilidade. Esses critérios não são ferramentas propriamente ditas que a gente consegue fazer uma mensuração, nem uma avaliação de sustentabilidade. Eu não consigo pegar, por exemplo, o paradigma produção limpa e fazer uma medição. Eu preciso de algum índice de sustentabilidade para dar suporte e eu falar, a minha produção é limpa e os meus resultados são esses. O conceito de 3Rs e 6R também. O conceito de economia circular, ele está tendo hoje apresentando algumas metodologias. Então, a gente vai ter algumas metodologias dentro do paradigma de economia circular, dentro do critério de economia circular. Então, a gente tem aqui vários paradigmas, que os paradigmas são necessários ser amparados por índice de sustentabilidade. Então, a gente tem uma primeira subdivisão, que são os critérios de sustentabilidade, e, por outro lado, a gente tem os índices de sustentabilidade propriamente ditos. Então, o que são os índices de sustentabilidade? Eles são práticas para fazer avaliação ou mensuração. Quando eu falo avaliação, eu penso mais em alguma coisa qualitativa. Quando eu penso em mensuração, eu penso em alguma coisa mais quantitativa. Então, eu tenho aqui a primeira subdivisão dentro da sustentabilidade. A gente está agora já no tema da palestra, que é os índices de sustentabilidade. Como esses índices de sustentabilidade, eles são subdivididos dentro da pesquisa, como eles são subdivididos no meio empresarial, como eu, como gestor, escolho um índice de sustentabilidade. O que a gente tem mais na prática hoje é uma subdivisão entre índices de sustentabilidade gerais e índices de sustentabilidade corporativos. Os índices de sustentabilidade gerais, elas são metodologias que elas avaliam normalmente uma situação em geral, ou seja, elas podem avaliar uma cidade, elas podem avaliar um produto, elas podem avaliar uma situação, pode ter uma gama grande de possibilidades de avaliação. E ela não é muito voltada para o meio corporativo, ou seja, para as empresas. A característica que não é muito empregada, porque hoje, quando a gente pensa em manufatura sustentável, a gente adota o conceito do triple bottom line, ou seja, sustentabilidade baseada nos aspectos ambientais, sociais e econômicos. O índice de sustentabilidade gerais, de uma forma geral, eles não atendem o triple bottom line. Eu vou citar os mais famosos. Existem algumas transições entre índices de sustentabilidade gerais e índices de sustentabilidade corporativos. Existem alguns índices de sustentabilidade que estão nesse meio termo. Mas por uma questão aqui mais de discutir, eu fiz essa subdivisão. O que
que seriam os índices de sustentabilidade gerais? Por exemplo, pegada de carbono. Ela é desenvolvida por Riese e Weckermann em 1992. Hoje ela é normalizada por uma norma ISO, inclusive dentro da ABNT, do sistema de ABNT no Brasil. Avaliação do ciclo de vida, normalizada por norma ISO. O barômetro da sustentabilidade. Uma característica aqui do barômetro da sustentabilidade é que, enquanto o barômetro da sustentabilidade ele não tem os seus indicadores, ou seja, os seus KPIs definidos, ele é considerado um índice de sustentabilidade geral. Porém, quando ele tem os seus indicadores, ou seja, os seus índices de sustentabilidade já definidos, ele já não está mais no índice de sustentabilidade geral, ele já migra para o índice de sustentabilidade corporativo. Só que se eu pego a literatura de Prescott e Allen, de 1997, não existe essa definição dos índices de dos indicadores de sustentabilidade. Só uma contextualização teórica. A gente considera o índice de sustentabilidade como a estrutura-chave e os indicadores de sustentabilidade, ou KPIs, ou a base métrica, a base metodológica para chegar no índice de sustentabilidade. Então, eu teria, por exemplo, um indicador de sustentabilidade que tivesse 10 indicadores de sustentabilidade ou 10 KPIs para criar a mensuração do índice de sustentabilidade ou avaliação do índice de sustentabilidade. Então, hoje na literatura existe uma confusão nesse termo. Às vezes, alguns pesquisadores, às vezes, algumas empresas utilizam o termo índice como indicadores, e o inverso também acontece. Então, aqui, pelo menos, eu estou tentando padronizar o que seria um índice de sustentabilidade. É a estrutura geral. E os indicadores de sustentabilidade, ou KPIs, é a base para se calcular o índice de sustentabilidade. Então, dentro dos índices de sustentabilidade considerados como gerais, a gente tem pegada de carbono, análise de ciclo de vida, todos os índices de sustentabilidade que se derivaram da análise de ciclo de vida, análise de ciclo de vida para produto, análise de ciclo de vida propriamente para a cadeia de produção. Hoje em dia a gente tem uma diversificação muito grande. Então, índices de sustentabilidade gerais, esses são os exemplos empregados. Exemplo, pegada de carbono, né? A pegada de carbono, o objetivo dela, como foi comentado já no início, é verificar a quantidade máxima do CO2 equivalente. E como que a gente faz isso? A gente utiliza a quantidade de gás gerado e um padrão normalizado pela ISO. Então, a gente vai conseguir, por essa literatura aqui, pela ISO, né, nesse caso, a mensuração da nossa pegada de carbono. A análise de ciclo de vida, ela leva um campo um pouco mais diferente. Ela verifica a quantidade de resíduos que é gerado durante a cadeia de um produto, de um processo, ou do objeto que a gente está analisando. Então, essa metodologia, ela tem como objetivo, desde o início, dentro da sustentabilidade, o pessoal gosta muito de utilizar o termo, desde do berço ao túmulo, e verificar quais são os impactos gerados pela geração de resíduos desse processo ou desse produto. É normalizada pela ISO 14040, tá? 44. Ela é composta de 4 fases, né, que é a fase de objetivo e escopo. Nessa fase de objetivo e escopo, muito importante determinar o limite de controle a ser estudado. Tem a fase de análise e inventário, que é a obtenção dos dados, a avaliação do impacto, as metodologias que a gente vai empregar aqui. Aqui dá para encaixar na análise do ciclo de vida vários índices de sustentabilidade, vai depender de qual que é o objetivo traçado na fase de objetivo e escopo, e o final, a interpretação dos resultados. Se a gente para pensar, essa metodologia é a metodologia PDCA, que é muito comentada. Ok.
Insustentabilidade corporativa. Então, os insustentabilidades são divididos em gerais e são subdivididos em corporativos. Então, são metodologias que são aplicadas no meio empresarial ou corporativo. Então, eu estou migrando aqui mais para a manufatura sustentável. Então, a avaliação da sustentabilidade, e ela se destaca principalmente pelo atendimento do Triple Bottom Line. Apesar de que a gente está vendo muito na literatura, insustentabilidade corporativos muito baseados em economia circular. Já está aparecendo metodologias para se avaliar a economia circular dentro de índice de sustentabilidade. Um pouco menos, mas está aparecendo na literatura também dar uma nota e uma avaliação para a simbiose. Quando a gente pensa em avaliar ou mensurar Triple Bottom Line, economia circular, simbiose, logística reversa, engenharia reversa, a gente está agora tendo um sistema dinâmico que vai poder ser gerenciado. Se a gente tem simplesmente o conceito, a gente não consegue gerenciar. Então, a grande diferença, a grande característica dos insustentabilidade corporativos é essa possibilidade de ou avaliar ou de se mensurar. Os insustentabilidade corporativos, na literatura, eles são subdivididos em 4 linhas. E isso já começa a ser um problema dentro das empresas. Qual deles eu vou utilizar? Qual que eu vou aplicar para medir a sustentabilidade da minha empresa? Eu tenho uma dinâmica dentro da minha empresa, ou seja, eu consigo ter melhorias contínuas. Para poder avaliar a necessidade de ter melhorias contínuas dentro da empresa, eu preciso medir. Eu não consigo gerenciar sem poder medir, visto que a gente viu na frase de Deming lá atrás. Então, os índices de sustentabilidade corporativa, eles são apresentados na literatura hoje e também no meio empresarial. A ideia é que eles são subdivididos em 4 situações. Primeiro são os sistemas de gestão. Segundo são os relatórios de sustentabilidade, os índices de sustentabilidade qualitativos e os índices de sustentabilidade quantitativos. Então, os índices de sustentabilidade empregados para corporações, hoje, eles estão subdivididos nessas 4 etapas. Existe uma outra subdivisão que eu comento um pouquinho mais para frente. Quando uma empresa quer fazer a gestão da sustentabilidade, o primeiro caminho que ela tenta adotar é o caminho do sistema de gestão. Qual que é a dificuldade que uma empresa tem para conseguir fazer a avaliação utilizando um sistema de gestão? Primeira coisa, quero fazer gestão de sustentabilidade, eu vou buscar normas de gestão de meio ambiente, ou seja, ISO 14000. Eu consigo fazer avaliação de sustentabilidade utilizando normas? Infelizmente, não. Se eu pego a ISO 14000, por exemplo, e vou lá no trecho 1, objetivo, que vai descrever da seguinte forma, abre aspas, em si, essa norma não estabelece critérios para desempenho ambiental. Ela fala que você precisa implementar, você precisa gerenciar, você precisa controlar e ter ações corretivas, mas não fala que métrica você tem que utilizar. Alguém pode questionar, mas tem a ISO 14031. A ISO 14000, ela é gestão ambiental, ela tem no seu texto avaliação de desempenho ambiental. Se a gente avalia essa norma, apesar de ela ter no título dela avaliação, ela é apenas uma diretriz. Se a gente buscar o item 3.2.2.1, nesse termo ela fala que ela não gera nenhuma metodologia, que isso vai depender da organização de acordo com seus critérios. Então, ela não apresenta uma metodologia para fazer. Ela, como a ISO 14001, ela fala que tem que fazer, mas não fala como que tem que fazer. Então, o primeiro momento, tentar resolver o problema de medir a sustentabilidade para fazer a gestão da sustentabilidade pelas normas, teve um pequeno encalço, porque preciso de metodologias para fazer, preciso de insustentabilidade para fazer essas avaliações. Não estou falando em momento nenhum que o sistema de gestão é ruim.
mas o sistema de gestão é muito bom, mas ele precisa ser amparado por índices de sustentabilidade. Precisa ter ferramentas para sustentabilidade. Eu preciso ter régua para medir a sustentabilidade, aí sim fazer a gestão da minha empresa. Outro caminho foi buscar relatórios de sustentabilidade. A grande diferença aqui dos relatórios de sustentabilidade é que eles não são padronizados, eles não apresentam metodologias. A empresa, ela elabora seu relatório de sustentabilidade da forma que ela acha que ela tem que fazer. Não existe hoje uma padronização, uma normalização para se fazer esses relatórios de sustentabilidade. E outra coisa também é que não é caráter obrigatório. As empresas, elas fazem voluntariamente o relatório de sustentabilidade. Então, no final das contas, não tem metodologia para fazer. E é voluntário, quem vai fazer? Quem tem interesse de fazer algum marketing. Então, a gente tem esse encalço. Se a gente olha um pouquinho do histórico de relatório de sustentabilidade, a gente volta em 2012, um projeto do Senado que tenta obrigar, mas não foi para frente, as empresas privadas a fazer relatório de sustentabilidade. Mas já o primeiro encalço que teve aí, fazer, mas como fazer? Não estava normalizado de como deveria ser feito, que ferramenta, que métrica utilizar. Então não foi muito para frente. A Lei 13.013 de 2016 tenta obrigar as empresas estatais a elaborar relatórios de sustentabilidade. Então o que a gente está vendo ainda é que esse é um campo que ainda precisa ser muito desenvolvido. E quem está fazendo relatório de sustentabilidade, infelizmente, está fazendo mais em prol de marketing. Eu peguei um relatório de sustentabilidade na internet e mostrar para vocês aqui como é que a coisa talvez não tenha um apego sustentável. Eu pego, por exemplo, um relatório de uma usina aqui da América Latina, e ela escreve aqui, tanto atividade industrial sucroenergética quanto o processo de cultivo de cana-de-açúcar envolve movimentação de pessoas, máquinas, equipamentos, exercendo assim um impacto sobre a comunidade da fauna existente. Ou seja, ela está escrevendo aqui que o impacto existe e é grande. Logo abaixo ela escreve, o impacto foi considerado pouco significativo e não há como avaliar que as medidas recomendadas tenham algum grau de eficiência. Ou seja, ela determina lá em cima que o impacto existe e é grande, mas embaixo fala que não é significativo. Então, o que acontece? Acontece aqui falta de metodologia, falta de orientação como fazer esses relatórios. Não existe uma métrica, não existe uma metodologia para se fazer isso. Aí, no final, acaba fazendo o relatório por uma questão de marketing. Insustentabilidade qualitativos. Hoje em dia, a gente tem uma outra categorização dentro do índice de sustentabilidade, que são os índices de sustentabilidade qualitativos. Esses índices de sustentabilidade qualitativos, eles são muito empregados pelas empresas, porém, eles têm uma ideia que é mais a ideia de avaliação do que a parte de mensuração. Esses índices de sustentabilidade qualitativo, basicamente, eles são compostos de checklists para a empresa. E aí a empresa, ela responde o checklist e ela tem uma avaliação que pode ser comparada com uma outra avaliação. Quais são os indicadores mais apresentáveis no mercado, mais utilizados? Aqui no Brasil, o índice de sustentabilidade empresarial, mundialmente a gente tem o Dow Jones e tem o GRI como índice de sustentabilidade qualitativos. Uma coisa ruim dessa categoria é que ela mede a sustentabilidade de uma empresa como um todo. Isso não ajuda muito em relação quando a gente quer fazer a melhoria contínua da empresa. Para fazer melhoria contínua da empresa, a gente tem que fragmentar os processos para analisar os processos. Índices de sustentabilidade quantitativos. Aqui já não estamos falando mais de avaliação, a gente está falando mais aqui de mensuração. Então, eles são índices que contêm métricas para avaliação. Como eu disse anteriormente, existe uma outra subdivisão dentro do índice de sustentabilidade quantitativos. Eles são subdivididos em sustentabilidade para plantas, como o ISE, eu comentei agora há pouco, analisa a empresa como um todo, em sustentabilidade para etapas de processo, em sustentabilidade para produtos e em sustentabilidade para recursos. Então, hoje a gente já tem essa subdivisão aqui. Eu não vou detalhar todos eles, mas eu vou chamar a atenção
para o índice de sustentabilidade de processo, porque eu entendo como uma gestão de sustentabilidade é apresentar ações de melhoria contínuas para a aplicação do dia a dia, para melhorar a sustentabilidade da empresa. Por isso que se faz uma gestão de sustentabilidade. Quando a gente analisa a empresa como um todo, a gente tem essa dificuldade de não conseguir fazer e deixar algumas lacunas. Eu tive uma experiência durante a minha vida profissional que eu tive que responder um relatório da GRI e foi questionado para mim, foi questionado por uma outra empresa. O meu par da outra empresa respondeu as mesmas questões que eu. Vocês emitem gás de efeito estufa? Eu respondi que sim, ele respondeu que não. Vocês fazem controle? Eu respondi que sim, meu par respondeu que sim. Outra pergunta, existe algum controle? Eu disse que sim, ele disse que sim também. Você está dentro do processo, você está dentro dos parâmetros estabelecidos pelas leis? Eu disse que não, ele disse que sim. Por que teve essa incompatibilidade? Porque como está avaliando a empresa como um todo, ele escolheu um equipamento que estava dentro dos parâmetros. Eu escolhi um equipamento que estava fora dos parâmetros. Então, quando a gente avalia a empresa como um todo, a gente cria algumas lacunas que deixam para o empresário escolher o que ele quer responder. Sustentabilidade para etapas de processo. Aqui eu estou entrando na terceira fase da palestra. Eu vou apresentar alguns indicadores para avaliação de insustentabilidade para etapas de processo e eu vou apresentar o modelo que eu desenvolvi na minha tese de doutorado. Então, o que a gente tem aqui, que são os indicadores de sustentabilidade para etapa de processo mais famosos, são aqueles indicadores que são muito interessantes. A gente tem o trabalho de Falker e Bardujin, da Universidade de Kentucky, dos Estados Unidos, que eles desenvolveram uma metodologia muito interessante para se avaliar a etapa de processo com base em mapas de valores. Da mesma forma, utilizando redes Gaussianas, Nana Papemi, em 2016, desenvolveu uma metodologia muito interessante também para fazer avaliação de etapa de processo. Existe um pesquisador chamado, inclusive de Kentucky também, Lu Ité, ele é orientado de Bardujin, citado no primeiro, que ele desenvolveu uma ferramenta. E aqui no Brasil, eu tentei desenvolver uma ferramenta para avaliação das etapas de processo. Assim, onde que eu me baseei para poder dimensionar a minha metodologia? Foi nesses três. Eu fiquei imaginando como gestor de uma empresa. Alguém chegar numa empresa e falou assim, quantas etapas de processo tem na sua empresa? Uma usina de cana-de-açúcar tem aproximadamente 500 etapas de processo. Eu vou chegar com uma metodologia de mapa de valores para aplicar em 500 etapas de processo. Com certeza, o gestor vai torcer o nariz. Se eu chegar, então, falar redes Gaussianas, ele vai torcer mais ainda o nariz. Aí, a ideia que a gente teve para desenvolver uma metodologia para avaliação de processo foi utilizar uma simplicidade que poderia chegar para o gestor da empresa e ele conseguir fazer a avaliação sem muita dor de cabeça. Meu processo ele é baseado na ideia de Lu Ité, só que eu consegui fazer algumas melhorias, tá? Então eu vou apresentar aqui a metodologia, como a terceira fase do meu trabalho, apresentar a metodologia. A metodologia, ela é baseada no Triple Bottom Line, só que a gente pede desculpa para a literatura e incluiu mais 2 pilares, incluímos, além do social, econômico, ambiental, a gente fez o tecnológico e o legal, porque a gente reconheceu que isso é importante para as empresas. A gente inventou aqui um 5 bottom line, se é que pode-se dizer isso. Então, o que é o índice de sustentabilidade que foi criado na tese? Ele é composto de 43 KPIs, o KPI insalubridade, risco de acidente, treinamento dentro do social, mais 12, o econômico, custo de acidente, custo de treinamento, custo de consumo de água, dentro do ambiental, emissão de gás de efeito estufa, dentro do tecnológico, gestão de manutenção, Kaizen, legal, se ocorre algum processo trabalhista, se ocorrem processos ambientais. Então, para cada KPI, foi buscado dentro da literatura uma base normalizada ou
dentro de conceitos firmados na literatura, para se dimensionar cada um desses KPIs. Eu estou pegando o primeiro aqui, ó, pilar social, e estou pegando aqui a gravidade do acidente, que eu acredito que acidente do trabalho é muito importante para dentro do pilar social. Então, eu utilizei uma técnica baseada na Britten Standard 8800, que ela utiliza um conceito de análise preliminar de risco. Aplicando a ferramenta análise preliminar de risco, eu consigo ter uma valoração para esse KPI, risco de acidente, de 1 a 5. Da mesma forma, eu utilizei a norma 14.067, emissão de gás efeito estufa. Eu aplico a metodologia gás efeito estufa para verificar, tanto de forma direta ou de forma indireta, o meu KPI. Então, de acordo com o que dá aqui nos resultados, eu consigo valorizar entre 1 a 5. Uma situação boa, 5, uma situação ruim. Assim, eu vou conseguir proporcionar para o gestor da empresa uma avaliação de cada KPI. Por exemplo, dentro do pilar social, ele vai ter o KPI insalubridade, o KPI risco de acidente. Ele pode comparar etapas de processo ou pode comparar maneiras diferentes de se fazer esse mesmo processo. No caso aqui, eu utilizei maneiras diferentes aqui, 2 processos de soldas para fazer a mesma etapa de produção. Da mesma forma, o pilar econômico, da mesma forma, o pilar legal, da mesma forma, os 5 pilares. Por fim, eu vou ter aqui o cálculo do índice de sustentabilidade geral que é a ponderação de todos os KPIs. Então, eu consigo avaliar aqui o nível por pilar, podendo fazer melhoria contínua por pilar, consigo fazer por KPI, melhorias contínuas por KPI, e tenho o índice de sustentabilidade final. Assim, essa propositura que foi feita na tese de mestrado, ela teve esse objetivo. E o que ela se destaca de todos os outros? Primeiro, é uma avaliação individual para cada etapa de processo. O objetivo aqui não é dar nota. O objetivo aqui é verificar onde eu faço minhas melhorias contínuas nas minhas etapas de processo em prol da sustentabilidade. Modelo de avaliação que independe de qualquer tipo de processo. A gente vê muito na literatura, Ishene, por exemplo, avalia empresas químicas. O índice de sustentabilidade Walmart verifica produtos, principalmente de varejo. Então, eu não consigo pegar o Walmart e aplicar numa usina de cana-de-açúcar, não consigo pegar a Ishene e aplicar numa cana-de-açúcar. Preciso fazer adaptações. Esse aqui serve para qualquer tipo de processo. Modelo de avaliação flexível. Foi apresentado na tese de doutorado 43 KPIs, só que o modelo final mesmo, que está sendo, que a gente vai tentar, inclusive, comercializar o software desse modelo, ele tem aproximadamente 90 KPIs, tá? Rápida aplicação em chão de fábrica. Por que ela é rápida aplicação em chão de fábrica? Porque o conceito aqui é a obtenção de relatórios dentro de uma rede ERP. Então, não vai precisar ficar medindo. As informações, elas são obtidas na hora que o gestor ou o gerente, ele dá um clique e pega os relatórios, tá? E contempla economia circular e triple bottom line. Meu tempo aqui acabou. Eu corri um pouquinho no final aqui, peço desculpa. Se deixar aqui, eu falo algumas horas disso aqui, minha paixão por enquanto, tá? Então, eu vou pegar aqui, parafrasear um pouco, pedir a permissão de Einstein de poder mudar a frase dele, tá? Então, não pretendemos um mundo mais sustentável se a gente faz sempre da mesma forma. Então, sou Márcio de Queiroz Murad, meu e-mail está aqui eu estou à disposição. Se alguém quiser fazer algum tipo de trabalho junto, como eu trabalhei 25 anos na iniciativa privada, sou professor apenas há 7 anos. Nesses 7 anos eu corri para fazer mestrado, doutorado, e estou na área acadêmica agora, estou tentando entrar um pouquinho na área de pesquisa. Ok, essa era a minha apresentação. O Carlos apareceu ali no cantinho, já me avisando que meu tempo acabou. Eu estou finalizando aqui, agradecendo a presença de todos. Obrigado, parabéns, excelente apresentação. De fato, hoje foi um dia um pouco diferente, tivemos uma visão do economista logo pelas 9, agora uma visão do engenheiro de produção.
a gente realmente precisa ter essas visões, né, abrangentes com relação aos resíduos, não ficar focado só na parte técnica, só na parte de coleta, só na parte de aterro, enfim. É importante ter essa visão. Com relação ao seu trabalho, eu queria fazer duas perguntas, duas colocações, na verdade, né? Primeiro, se você já tem, eu acredito que não, mas não custa perguntar, você desenvolveu agora em 2020, né? Mas já teria alguma empresa que, aplicando esse índice? Eu apliquei em duas empresas. Já aplicou? O objeto da minha tese era a mensuração, uma metodologia para mensuração. Então, eu tinha que comprovar que isso funcionava. Como eu sou da área de açúcar e álcool, trabalhei 25 anos no açúcar e álcool, eu tenho uma penetração boa nessa área. Então, eu consegui duas usinas que me permitiram comparar o processo de aplicação em soldas de moenda, que é um processo no dia a dia da produção, pelo processo automatizado e pelo processo manual. Isso é o que eu apresentei aqui, está na minha tese. Tem uma outra empresa aqui, essa empresa é uma empresa de fabricante de equipamentos. Ela me permitiu aplicar em 3 etapas de processo. Num processo de montagem, num processo uma posterior de montagem. Então, eu tenho uma parte que vai montar um motorzinho dentro do produto, depois tem a parte de fechamento. Então, essa empresa tem aproximadamente umas 150 etapas de processo. Ela me cedeu 3 para mim fazer a avaliação. Em relação à aplicação disso, esse modelo ele está sendo considerado por 2 empresas para ser feito, para se transformar num software. Então, eu tenho hoje a possibilidade, essas empresas CADOS que aprovando, de fazer transformar essa ideia no software, transformar isso num produto e poder aplicar em empresas. A empresa não vai precisar ficar medindo para ter. O gerente vai entrar, como vai estar dentro de um sistema ERP, ou seja, muito próximo à indústria 4.0, ele clica lá, relatório, e já sai o relatório. Se houve uma movimentação de funcionários, já está atualizado. Se houve um acidente de trabalho, já está atualizado. Se houve uma causa trabalhista, já está atualizado. Então, a gente está tentando fazer isso, tá? Então, a minha ideia de fazer o doutorado era ter um produto, não só ter a tese. Por isso que eu comentei dessa parte de empresa. Estou com uma expectativa muito grande que uma dessas 2 empresas compre a ideia e transforme isso realmente num produto. Ok. Muito interessante essa ideia do 5 bottom line, né? Você podia patentear esse termo, né? De repente o pessoal já começa a se apropriar dele e pega para eles o nome, né? Eu preciso pedir desculpa por ter estragado o triple bottom line. É uma ideia nova, né? Não deixa de ser uma nova ideia, né? E outra coisa que eu queria perguntar, seria possível aplicar numa empresa de gerencia resíduos, uma empresa que tem um aterro sanitário, alguma empresa desse tipo na área de resíduos? Você acredita que seria possível ou teria que ser feito modificações? Não. Dá para aplicar tranquilamente. A metodologia que foi desenvolvida, ela serve para qualquer meio produtivo. Se você conseguir segregar processo, você tiver, por exemplo, conseguir dividir as etapas de processo, e você me permitir que eu consiga fazer um limite de controle, para cada limite de controle eu te dou uma avaliação. Dá para fazer tranquilamente por qualquer etapa. Se você tem essa oportunidade, é uma terceira opção que eu tenho de fazer avaliação. Eu tenho alguns alunos de iniciação científica aqui que dá para fazer isso. Podemos conversar com o pessoal do Departamento de Empresa Urbana, que acabou de apresentar a palestra agora sobre o sistema lá de Porto Alegre. Poderíamos falar com eles, né, de repente, se houver interesse. Não, quem sabe. Eu agradeceria muito, porque nesse momento aqui eu quero divulgar e tentar cada vez mais fazer isso deixar de ser uma tese para virar um produto. Ok. O pessoal tem feito alguns comentários aqui, mas nenhuma pergunta efetiva, né? Alguns elogios, alguns comentários de frases que você falou. Então agora perde um pouco o contexto do que foi falado. Não sei se alguém quer fazer a pergunta em si, mas, enfim, o nosso tempo também já está se esgotando, né? A princípio, não teria só essas perguntas para fazer para você, então. Então, Márcio, mais uma vez, obrigado. Espero que no próximo congresso, no futuro, a gente possa trazer mais resultados, né? Comparações de várias empresas que aplicaram os indicadores, né? Os índices, aliás, não pode confundir indicador com índice, né? Empresas que tenham aplicado esses índices que você está propondo, para a gente fazer até
apresentar ao lado delas, né? Fazer uma mesa redonda com as empresas apresentando os resultados. Fica essa proposta para um futuro próximo. Não sei se já no próximo em Gramado teremos tempo para isso, mas no futuro nós temos também o Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, que vai ser em Vitória agora, ano que vem provavelmente deve ser em Salvador, estamos verificando ainda. Fica esse convite, então, para um futuro próximo, para a gente fazer uma mesa redonda com empresa que tem apresentado esse índice que você desenvolveu. Fico muito agradecido e me coloco à disposição. Ok, Márcio. Então, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos encerrando aqui o Congresso Sul-Americano de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade. Agradeço a todos que participaram, todos os palestrantes. Se Deus quiser, ano que vem estaremos pessoalmente em Gramado, 17 a 19 de maio. Agora, estamos encerrando oficialmente o Congresso, mas algumas pessoas vão fazer o curso de resíduos sólidos, que ficou para tarde. E nos vemos, se Deus quiser, então, em Gramado, no mês de maio de 2021. Mais uma vez, Márcio, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde.